amigos do vôlei, olá amigos do esporte, olá mundo. Estamos entrevistando no programa de hoje um atleta que nasceu em 17 de abril de 79. Ele foi inspirado pela geração de ouro olímpico de 1992 de Barcelona. Ele foi nada mais nada menos do que campeão olímpico em Atenas em 2004, vice-campeão olímpico em Pequim em 2008 e Londres 2012. Dá uma olhada só no currículo do fera que está aqui do nosso lado. Tricampeão mundial de vôlei, bicampeão da Copa do Mundo, campeão dos Jogos Pan-Americanos, 8 vezes campeão da Liga Mundial, bicampeão da Copa dos Campeões, campeão sul-americano sub-17, sub-21 e foi 6 vezes campeão sul-americano adulto. Estamos falando nada mais nada menos do que Rodrigo Santana, vulgo Rodrigão, o eterno camisa 14 da seleção brasileira. Simples assim, né, Ledo? Muito simples, né? Pequenas coisas, né? Pequenos títulos. Nada demais. Então a gente vai começar o nosso programa com algumas perguntas. O intuito do nosso programa é divulgar o esporte, divulgar o vôlei brasileiro e conhecer os bastidores da seleção, dos clubes por onde os atletas passaram. Então, Ledo, manda a primeira pergunta para o nosso Rodrigo Santana, vulgo Rodrigão. Rodrigão, como foi a sua carreira até chegar à seleção brasileira, né? E quais foram os maiores desafios teus? Bom, boa noite a todos. Comecei exatamente como o Marcelo falou, né, depois da vitória olímpica em 92, aquele time dos sonhos, Maurício, Marcelo Negrão, Tandy, Giovanni, Carlão e Paulão, o sexteto titular. E eu estava estudando naquela época, né, minha professora de educação física ela gostava muito de esporte, gostava muito de vôlei, e ela conseguiu parar a escola para a gente assistir os jogos finais da Olimpíada. E aquilo ali foi inspirando não só eu, mas várias outras crianças, né, que começaram a jogar vôlei, tudo era um lugar, na escola, na rua, dentro de casa, e aquilo contagiou todo mundo. Então eu comecei a jogar na rua, jogava ainda com um pingo na rua, se divertia bastante, né, a gente até... Hoje eu não sei nem como que a gente imaginava essa bola passou por cima e embaixo, porque a gente só jogava com fio na rua, né, amarrado em 2 postes. Então, foi ali que começou o sonho, né? No ano seguinte eu comecei a procurar como que funcionava o voleibol, a me interessar um pouco mais. Eu vi minha mãe viu uma entrevista, né, falando da peneira do Banespa, uma das peneiras mais concorridas aí, não só do estado de São Paulo, mas do mundo inteiro, tem gente no Brasil inteiro. E eu acabei indo para lá, fiz a peneira, fui um dos últimos ali escolhidos, né? Na verdade, escolhidos para treinar, porque tinha somente 14 vagas. Ele falou os 14 nomes, não falou o meu. E aí depois ele convidou 3 atletas para, se quisessem acompanhar esse grupo para treinar, que não iam participar dos jogos, mas iam treinar durante o ano inteiro, e eu estava nessa lista dos 3 atletas. Estava na lista porque era alto já, né? Tinha 1,88. 13 anos de idade. E hoje você está com quanto? 2 e 4. Nada demais. Era um dos mais altos do time, tinha mais um só com a minha altura. E aí eu fui convidado a treinar durante esse ano todo. Eu acho que o início é a principal dificuldade, né? Porque eu tive que mudar toda a minha rotina. Eu falei para vocês, eu brincava na rua durante o dia, né? Eu ia para a escola das 11 às 3, eu chegava da escola, brincava a tarde toda. Tive que mudar essa rotina de 12 para 13 anos, mudar tudo. Comecei a estudar no centro de Osasco, né? Morava na periferia de Osasco. Pegar um ônibus lotado, 6h30 da manhã, para ir até o centro de Osasco. Aí estudava até meio-dia e meio, saía correndo. Pegava duas condições, 2 anos para chegar até o Banespa, porque a gente sabe, em Santo Amaro, é bem distante. Chegava lá, treinava, ganhava um vale lanche para pegar as coisas e voltar para casa. Pegava mais 2 conduções, voltava para casa. Muitas das vezes quando não passava do ponto de ônibus, né? E meu ponto de ônibus era um antes do cemitério. Aí quando eu passava, eu descia na frente do cemitério, pô, voltava correndo para casa. Era meio à noite, bateu aquele período, né? Então, pô, voltava para casa, também estava esperando lá na porta lá.
Eu chegava em casa por volta de 9, 10 horas da noite, isso é uma rotina de todos os dias aí, durante um ano inteiro. E quando foi o momento que você foi convocado para a seleção? Como que foi, como você recebeu essa notícia? Como foi aquele momento do primeiro contato com a seleção brasileira? Então, depois desse primeiro ano de muita dificuldade, né, o clube me chamou para morar dentro do clube, né, eles deram uma casa, me tiraram dessa condição de ter que pegar um monte de ônibus. Fui para uma escola particular, que eles bancaram, a gente tinha bolsa de estudo. E eu fiquei 2 anos dentro do Banespa, né. No final do segundo ano eu comecei a jogar, né, no terceiro ano total, mas no segundo ano que eu morava lá dentro, eu comecei a joguei alguns jogos, tinha alguns olheiros lá da seleção infanto-juvenil na época, e eu fui chamado para fazer parte da seleção. Então, se eu não me engano, dia 15 de janeiro de 1996 foi a minha primeira apresentação na seleção brasileira, né? Fiquei sabendo no mês de dezembro ali de 95, e era, poxa, muito inesperado, porque eu não jogava nem no meu clube direito. Todas as vezes que eu fui para a seleção paulista eu fui cortado, né? Nunca tinha ido para uma seleção paulista e fui chamado direto pela brasileira. Então foi uma coisa assim, uma grata surpresa, né? Depois desses 3 anos de muito sofrimento e muito tempo sem jogar, na verdade. E lá você tinha contato com alguns atletas da geração antiga que te inspirou, ou não chegou a pegar essa? Nesse primeiro momento não, porque era a seleção de base ainda, né? Então eu fiquei na seleção de base até 99, né? 99 foi minha primeira convocação para a seleção adulta. Nessa primeira convocação, sim, né? Eu fui para Ijuí, foi o primeiro jogo que eu fiz pela seleção brasileira, em 99, setembro de 99 mais ou menos. E aí eu lembro que eu dividi o quarto com o André Heller, aí já estava o Maurício. Eu fui no lugar do Giba, na época o Giba teve um problema, então tinha vários selecionários ali, bastante gente que eu era muito fã, né? Entrei num momento só no jogo lá para fazer um toque na bola, né? Mas foi a minha participação, a pequena participação desse primeiro jogo. Falando em Banespa, Rodrigão, quantos clubes você jogou? Após o Banespa eu fui para Suzano, né, no segundo clube. Eu joguei no Pinheiro, de São Paulo, de Sky, joguei no Rio de Janeiro. Aqui no Brasil, acho que no SESI, esses 5 clubes, né, fiquei muito, mudei muito pouco, né, eu tive a oportunidade de ir para o Unisul um ano, mas eu acabei sendo chamado para jogar na Itália, onde eu fui para Macerata, fui campeão italiano. Então, lá fora eu joguei na Macerata, joguei na Turquia, joguei em Ferrara, que era um outro time italiano, joguei no Irã e... Irã, exato. Por último, joguei na Indonésia. Legal. E eu lembro que você comentou nos bastidores sobre essa sua passagem pela Itália, que você foi campeão lá. Conta aquela história da presidente que estava no ginásio, desceu todo mundo. Como que foi mais ou menos essa história? Foi o meu primeiro ano na Itália, né, nesse clube. O time nunca tinha sido campeão, já tinha várias seleções realmente, né? O Nauber já tinha jogado lá, o Maurício já tinha jogado lá, mas o clube nunca tinha ganho o campeonato italiano. Então foi uma coisa assim incrível, né? Nós fizemos uma semifinal contra o time do Giba, que foi ao 5º jogo, a gente ganhou só no último jogo, e a final contra o time do Gustavo também é a mesma coisa, a gente foi campeão no último jogo, né? Com 12 mil pessoas assistindo, o ginásio ia abaixo, né? Todo mundo entrou na quadra, uma coisa assim impressionante. Eu comemorei muito mais esse título italiano pela emoção, né, do que muitos outros títulos que são até mais importantes do que esse, campeonato mundial ou campeonato olímpico, mas esse em especial pela torcida, pela falta do resultado desse clube, realmente foi uma coisa sensacional. Todo mundo ficou muito feliz. Maravilha! E vamos falar um pouco de seleção brasileira, e queria que você comentasse para os nossos telespectadores do Volley Talk Show. Eu queria que você contasse algumas pérolas, alguns acontecimentos de bastidor que aconteceu na seleção,
De repente alguma treta, se puder soltar, algo nesse sentido. Histórias que nunca ninguém imaginou que dá para contar aqui no programa. Existe... Conta umas 2, 3, vai, só para não dizer que não. Existem algumas pérolas, a maioria sempre com a questão da língua, né, que a gente não tem tanta facilidade de falar outras línguas, então a maioria das pérolas que aconteceram foi através disso, né, e algumas muito boas. Uma das primeiras viagens nossas na Itália, a gente acabou de almoçar, tudo, um colega nosso, ele simplesmente... Um colega nosso. Ok. Eu abri, ele pegou e falou assim, poxa, eu vou pedir a sobremesa. E ele pensou na cabeça, ele, pô, mesa eu sei que é table e sobre é over, porque a gente fala muito de atacar por cima do bloqueio, over table. Pro nosso cidadão lá, over table, o cara ficou olhando pra ele e no momento tinha alguns que falavam muito bem inglês, e esses aí começaram a chorar de rir, porque realmente era fora do comum, né? Teve outras também, que misturava a língua. Uma estatística nossa perguntou se do you have more chicken, né? Ela não falou isso, ela pegou e falou assim, para quem não entendeu, você tem mais frango, tinha acabado o frango ali para pegar, né? E ela misturou, ela falou, do you have more frango? Ele ainda falou com sotaque americano. Foi uma coisa assim, sensacional. As coisas que aconteciam. Mas tem várias, tem Giba voltando pro hotel, carro do lado, ficou até aqui, da água para baixo, que ele era de noite, ele não viu e achou que era uma estrada. Ele foi entrando e a água subindo, que ele viu, a água estava na cintura dele. Mas assim, nada muito espetacular. Teve uma boa também que a gente estava no Japão, aí um assistente nosso lá que ajudava a gente nos treinamentos. Quando nós chegamos do treino, mandaram notícia no hotel que ia ter um negócio lá de um teste do bombeiro. Eles iam fazer uns testes, ia soar a sirene e tal. Beleza, a gente já sabia. A gente estava lá no quarto, soou a sirene, os bombeiros fizeram o que tinha que fazer lá para de fora do hotel e a gente continuou lá descansando. Ele subiu desesperadamente, pegou as coisas dele, desceu correndo e ficou lá embaixo com as coisas dele, esperando de onde estava saindo o fogo, né? E era só um teste. E aí, a gente ficou sabendo dessa história, depois a gente falou, pô, mas tá legal, né? Porque tu pegou suas coisas e desceu, o resto ninguém nem avisou a gente. Foi mais para esses lados aí que aconteceu, né? Não lembro de nenhum mais. Teve uma da laranja, essa foi boa. A gente estava dia de folga, Saquarema, né? Aí tem o famoso churrasco de treino de manhã, geralmente na quarta-feira, e aí faz um churrasco ali para confraternização da galera. Isso na seleção? Isso, e aí dá uma descansada na tarde. A gente treina segunda de manhã de tarde, terça de manhã de tarde e quarta de manhã. Como para acumular 5 treinos seguidos, eles dão uma quebra na quarta-feira à tarde. E a gente fez um churrasco e tal, e a gente olhou assim, tinha uma lanchinha, um jet boat ali parado. Falei, pô, esse negócio aí deve andar, né? Vamos fazer um teste. Aí fui eu, o Murilo, que já tinha uma noção do que era barco, como que funcionava, chegamos lá, e tal. Bom, não funcionava, parece que estava sem gasolina, chamamos um cara, o cara botou gasolina lá. Aí todo mundo, não, agora vamos andar. Ligou o motor, vamos embora. Saquarema tem uma lagoa, né, atrás, e o centro de treinamento é no meio, e de frente dá para a praia. A gente pegou e empurrou essa lanchinha na lagoa, subiu, a lanchinha cabia 6, subiu uns 8, 9 do meu tamanho, né? Não dava nem para enxergar quem estava na frente. Eu estava com o Ricardinho de um lado e o Marcão, pra você não ter ideia, o Marcão ele é desse tamanho, do meu tamanho, mas ele é enorme. Eu não conseguia enxergar. O Murilo estava do meu lado, meu copiloto, de pé na lancha, olhando o que estava acontecendo para eu poder guiar a lancha. Eu aqui guiando a lancha. De repente ele olha para frente e fala assim, nossa, vai devagar porque tem uma garça andando. A hora que ele acabou de falar da garça, a
bico da lancha travou. No que travou, os dois que estavam de frente pra mim caíram pra trás. E já de costas no chão. Aí, pô, tudo ficou apreensivo, tá? Levantaram, a arma tava aqui na canela. Aí todo mundo saiu do barco, o barco deu aquela subida, né? Aí eu encontrei um tiozinho com uma canoinha do lado aqui assim, ó. Vem comigo, moço, eu te ajudo. Aí eu dirigindo o barco, seguindo o tiozinho ali com a canoinha, e o resto andando do meu lado, pra você ter ideia Um monte de gato. da profundidade que nós estávamos. Beleza, saímos, né? Consegui sair com a lancha até uma hora que ficou um pouco mais fundo. E já na saída do mar ali, subiu todo mundo e fomos passear de lancha. Para que eu saí, aí o Gustavo falou, não, agora deixa que eu vou dar uma guiada, vamos aproveitar. Deu 10 minutos na mão dele, a lancha faz um barulho estrondoso e para de funcionar. Isso já longe. No mar, alto mar. Aí nós olhamos, não tinha âncora. Olhamos, não tinha iluminação. Olhamos, o que a gente vai fazer? aí começam as pérolas, né? O Marcão, que eu falei pra vocês, não, vou ficar tranquilo, vou levar o barco lá até a praia. Dá pra ver a praia, a gente não tava tão longe assim. Aí pega a corda, põe na boca e começa a nadar. Com mais 8 vezes. Nada de. E a gente chorando de rir porque o barco não saiu do lugar, é óbvio, né? Mas beleza. Aí a gente ligou pro centro de treinamento, pediu pra levar gasolina e tal, e a gente ficou lá esperando. E a Gabriel não chegava, a gente achou que os caras não estavam nos achando. Aí vai o Murilo e o Dante, né, nadando até a praia. O Murilo foi tranquilo, então, fisicamente preparado, meu parceiro de quarto Dante, chegou na metade, ele já virou de costas pro mar, começou a fazer assim, já tinha morrido. Isso foi falando que ele estava longe, né? Mas aí, com muito sacrifício, chegou na praia. Quando ele chegou, ele falou, Murilo, vai lá rapidinho gasolina. Ele não conseguia mais andar. Aí o Murilo foi, avisou onde a gente estava, tal, não sei o quê. E avisou um barquinho, né, pra vir trazer a gasolina pra gente. Nesse momento, tava lá, pô, o que a gente pode fazer, não sei o que e tal. Abrimos a tampa do motor. Uma das bielas lá estourou, fez um buraco na carcaça do motor que não tinha a mínima condição de funcionar. Aí o barquinho já veio para rebocar a gente pra praia, né? Mas no final das contas valeu a experiência, todo mundo se divertiu bastante. A gente não correu o risco de ir lá próximo da praia, mas foi uma coisa bem engraçada que todo mundo lembra, pode ter certeza. Muito bom. Rodrigão, fizemos uma pequena pesquisa aí, né, redes sociais, Instagram, Facebook, e vimos que seu hobby é poker, é verdade? Eu gosto muito, né? Eu comecei a aprender um pouco o que era o poker quando eu estava na Itália. A gente viajava muito de ônibus lá, começaram a jogar um joguinho de baralho lá no fundo do ônibus, eu fui ver o que era. Comecei a me interessar, a gostar, quando eu tive a primeira oportunidade que ali só cabiam 4 na mesinha, né? Saiu um, eu comecei a entrar, comecei a gostar. Mas eu virei fã mesmo quando eu vi um brasileiro, né, fora do país, em Las Vegas, ganhando o título mundial de poker. Não sabia nem que existia um campeonato mundial. E aí eu vi um cara lá com um monte de ficha, uma bandeira do Brasil nas costas, eu falei, pô, realmente isso aí é um esporte, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que representa o Brasil, né? E eu comecei a seguir, a ver o que era. Pra quem não sabe, esse cara era o André Arcari, campeão mundial de poker de 2011. E a partir dali eu comecei a seguir ele, ver o que ele fazia, como que era esse jogo realmente, né? Porque antes eu só jogava por hobby mesmo, por brincadeira, mas não tinha uma noção do que o poker envolve, né? Acho que é um dos esportes aí os jogos de baralho, sem dúvida, mais parecido com um jogo de estratégia, um xadrez, um próprio jogo de vôlei, que realmente é emocionante, né? Então eu peguei isso para mim e uso isso até em determinados momentos na quadra, hoje como treinador, né? Na minha vida mesmo, ter paciência e tomar as decisões corretas. Então acho que o poker é um jogo de decisões e virou, sem dúvida, acho que mais do que meu hobby, é uma coisa que
que eu levo para a vida são vários ensinamentos e procuro me dedicar cada vez mais. Legal. E falando em treinamento, né, você está hoje na posição de técnico, né? E eu queria que você falasse um pouco das expectativas da Praia Grande, como é essa transição de jogador para técnico, como que você está vivendo esse momento novo para você? Tudo novidade, né? Muito mais fácil ser jogador, você vai lá, tá tudo pronto, você tem que executar e é mais fácil. Você, para treinar você pensa um pouco menos como jogador, né? Você vai lá, executa o que é mandado e ponto. Você começa a pensar quando você tem um adversário, quando você tem um jogo, um outro atleta que você tem que marcar. Como treinador não, o pensamento é constante, porque você tem que pensar o último adversário, o que o seu time fez, o que eu posso fazer para melhorar. Então hoje eu tenho que pensar muito mais do que quando eu era jogador, né? Isso é uma coisa boa, eu gosto, é um desafio para mim. Eu acho que as coisas só melhoram a partir do momento que você começa a pensar o que tem de melhor, o que tem de pior, o que você pode fazer diferente, né? Na minha vida sempre foi assim. E eu tive grandes professores, né? Eu discutia muito, né, adversários, formas de jogar, tanto com o Bernardinho quanto com o Chico dos Santos, com o Binho, que eram os cabeças da seleção brasileira de vôlei. Então, foram grandes professores, aprendi muito com eles, né, e hoje eu procuro relembrar tudo aquilo que eu vivi para passar para os meus atletas e para que a gente, que esse clube está só começando, né? Acredito que a gente tem muito ainda para andar, muito para seguir, e o importante é não terminar nunca mais. Isso é a minha vontade, o sonho, porque infelizmente no Brasil os clubes de vôlei, existe uma vida, né? Começo, meio e fim, né? Diferente do futebol. Você vê os clubes de futebol, eles começam e não tem fim, não acaba, é uma vida eterna. E eu quero que um dos sonhos é o voleibol se tornar um clube de futebol, que tem uma vida eterna, não acaba nunca. E na Praia Grande tem a categoria de base, o que mais tem? Isso, a gente começou esse ano, né, com a iniciação, que é abaixo dos 15 anos. A gente tem o Sub-17, que já está disputando a Federação Paulista, tem o Sub-19 também na Federação Paulista, e o Sub-21, que a gente vai jogar no Campeonato Paulista e pretende jogar a Superliga B esse ano. Então são 3 equipes, né, fora a equipe de iniciação que fica treinando por enquanto, e no ano que vem, quem sabe, a gente consegue colocá-la também no hall aí de equipes participantes do Campeonato Paulista. Maravilha. A gente está encerrando o nosso programa e a gente tem o que a gente chama de momento rally. É um bate-ponto. A gente fala uma palavra, uma frase, e você complementa, tá ok? Voleibol. Tudo. Futuro do vôlei brasileiro. Está na mão dos jovens. Um sonho. Se tornar campeão olímpico como treinador. Um adversário. Essa é boa, hein? Eu acho que essa Itália, tem muita coisa, melhores jogos, tudo. A gente tinha uma vontade de jogar contra a Itália enorme, então a Itália é um grande adversário. Um arrependimento. Poxa, tenho arrependimento, não. Graças a Deus eu fiz. Acho que tudo que eu tinha que fazer, não me arrependo. Fiz coisas certas, fiz coisas erradas, mas serviu de aprendizado. Família. Família é a base, né? A base de tudo que a gente tem, sem dúvida. A gente luta para deixar nossa família cada vez melhor, em condições melhores, das pessoas que a gente ama, elas estarem bem. Quem é Rodrigo Santana? Um cara batalhador, um cara que corre atrás, que não descansa nunca, humilde para correr atrás. Às vezes eu não tenho nem ideia de quanto eu represento aí para muita gente, para o voleibol brasileiro. O Rodrigo Santana é aquele cara que joga voleibol na rua, com fio lá, e não sabe se a bola passa por cima ou por baixo. E vai batalhar sempre para que isso melhore. Maravilha. A gente vai passar alguns momentos da carreira do Rodrigo, e quando a gente voltar, eu vou fazer um pedido aqui. A gente está vendo aqui atrás, tem uma série de medalhas, troféus, prêmios. Você se importa de apresentar alguma coisa pra gente? Não, imagina, vamos lá. Então vamos lá, a gente vai passar alguns trechos do Rodrigo jogando e na volta a gente vai apresentar os prêmios dele.
Estamos de volta então aqui no quadro de medalhas. O Rodrigão vai apresentar para a gente algumas das medalhas e prêmios que foram importantes para a carreira dele. E ó que não foram poucas. Ele está segurando na mão simplesmente 3 medalhas olímpicas. Fala alguma coisa para a gente que foi marcante para você, Rodrigão. Bom, vou começar por aqui, né? Então, as 3 medalhas olímpicas. Primeira de ouro de Atenas, né? Aqui foi a principal realização de um sonho aí. E depois as 2 que bateram na trave, né? Pequim e Londres. 2 medalhas que a gente acabou deixando escapar a cor dourada, mas tenho muito orgulho de tê-las aqui em casa, né? Falei que tem algumas coisas aqui que, poxa, eu gosto muito, né? Começando pelo... Se eu quiser eu seguro para você, não tem problema. Né? Não, mãe. Esse livro aqui, né, onde tem a foto do Mundial de 2002, nosso primeiro Mundial do Brasil, né? Tem algumas fotos, esse livro, é um livro bem bacana. Tem essa foto que mostra a emoção, né, de ter ganho uma medalha. Aqui também tem o da Itália, fui campeão italiano 2005, 2006, né? Fotos bem bacanas aqui e tudo. E aqui dali o último é a da última Olimpíada de Londres. Foi a última Olimpíada, onde a gente ganhou a medalha de prata. E essa aí que tá na mão do Ledo, escondidinha aí. Show. Tem algumas bolas também bacanas, aquela tá ali em cima é a bola de Londres, a branca, vermelha e verde é a da Itália, né? E tem essa que é do Campeonato Olímpico de 2004, já tem aqui guardadinha. Maravilha. Chegamos ao final, Ledo, do nosso primeiro programa. Mas já? Já. Uma pena. Queria agradecer muito a tua presença, Rodrigão. Queria dizer que esse é o início de um projeto incrível que a gente está desenvolvendo. E com certeza, nos próximos programas, a gente vai divulgar mais e mais o vôlei brasileiro, porque realmente merece. Obrigado, sucesso, valeu, Ledo. Deixa um recado final para os nossos seguidores no YouTube, no Instagram, Facebook, enfim. Queria agradecer, né? Acho que todo o projeto que fala de vôlei, fala bem de vôlei, é muito bem-vindo para toda a comunidade, né? E agora passar a bola aí pro novo entrevistado, né? Pro próximo programa, né? Sacar essa bola aí para você atender aí esse grande programa, e esse programa é o início de um grande projeto. Parabéns. Maravilha. Valeu, Ledão. Obrigado, Marcelo. Valeu, Rodrigo. Um abraço. Obrigado, Rodrigo. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. Fui. Até mais, galerinha. Aqui e aumenta. Ficou legal aqui, né? Assim? Beleza. A gente foi clareando e tu ficou assim, ó. Ficou bom na gravação. Eu tava pensando ali, porque ali tem a melhor luz é aquela ali, ó. Quando eu terminar daqui, você entra daí. Eu vou ler tudo isso. Não, não é pra ler, pra você interpretar. Ah, tá, esse é o problema. Vamos que vamos. Vai? Você já leu? Não, vamos. Então vamos embora. Já apertaram o botão? Já. Eu vou só confirmar, mas já. Tá recando. Bom. Mas eu vou colar, tô vendo as perguntas. Aqui é a sua apresentação. Aqui, ó. Tem as respostas também? Então vamos lá. O Ledo comentou que queria ter aquelas informações dos times de fora, dos times que jogou aqui. Manda essa pergunta boa aí, Ledo. Esqueceu. Se esqueceu. As perguntas de quantos clubes ele jogou, quanto dentro e fora do... Cri. Pega um, pega um. Cadê? Cri. Cri. Esse que é o primeiro.
É uma iniciativa, né? Não, eu já quis emendar, vou lembrar que ele pegou, né? Não dá. Tem o número 2 embaixo. Eu pedi a caneta pra isso. Ficou muito feliz. Muito bom. E falando de seleção brasileira, queria que você contasse para os nossos telespectadores ali do YouTube, do canal Vôlei Toque... Eu esqueci? Vôlei Talk Show! Tô sabendo mais que Beleza. Eu tava falando que a gente vai pegando na frente. Uma série de medalhas, troféus, prêmios. Você se importa de apresentar alguma coisa pra gente? Não, imagina, vamos lá. Então vamos lá. A gente vai passar alguns trechos do Rodrigo jogando e na volta a gente vai apresentar os prêmios dele. Pronto. Ficou bom. Corta pra mim, Percival. Falta só o cameraman ainda. Hã? Não, o cameraman ainda. Não, ficou top, cara. Ficou Vamos muito dar uma legal. ainda. Ficou muito legal. Ficou legal. Essa história da lancha ficou legal porque você acaba... Eu tô imaginando, Viajando. tô até agora imaginando os caras andando e o Rodrigo A gente saiu de casa às do 2h da tarde, a gente voltou já tava de noite, era 8h da noite, ela que os caras foram Descanso na dele, tipo, no treino outro dia tão bagaçado. Show, agora dá um pause lá e a gente grava o que ele acha de importante de... Desfocou, mas peraí, Tá, agora eu aprendi. Silvio, agora Rodrigo, meia hora agora pra fazer um vídeo. é lógico. Vai focar, vai Como desfocar, vai aumentar brilho. Horas Ó, depois. Marcelo, só vem um pouquinho mais pra cá. Aí, melhor. Tá gravando, na hora que vocês quiserem. Audio.